A próxima aula será, então, tratamento sintomático, vai ser ministrada pelo Dr. Acari Souza Bolha Oliveira. O Dr. Acari é neurologista e é responsável pelo setor de doenças neuromusculares da Unifesp. Bom dia a todos. Então, falamos a respeito de tratamento sintomático, do quanto à esclerose lateral amiotrófica. Antes que falemos a respeito de tratamento, é importante considerarmos alguns conceitos. Dentre esses conceitos, doença. Doença vem do latim, que é padecimento. É um distúrbio das funções de um órgão da psique ou do organismo como um todo que está associado a sintomas específicos. Pode ser causada por fatores externos, por exemplo, infecção. Pode ser causada por malfunções internas, que são as doenças autoimunes. Ou resulta ainda da perda da homeostasia de um organismo vivo. É diferente de patologia. Nós colocamos muitas vezes como sinônimo patologia e doença. Patologia é a ciência que estuda as doenças, procurando entendê-las. Dentre as doenças, a esclerose lateral amiotrófica, que compromete o primeiro neurônio, o segundo neurônio, que vocês estão vendo nesses dias, o que ela representa? A esclerose lateral amiotrófica está relacionada com o comprometimento das células motoras, por exemplo, no corno anterior da medula. Existem várias causas para a esclerose lateral amiotrófica. Existem várias formas de comprometimento que levam a esse envolvimento final dos neurônios motores. E dentre elas, nós procuramos entender essas possibilidades todas. Quando se fala em tratamento, nós temos que entender a doença especificamente. Entendendo-a, nós vamos falar a respeito de tratamento. O que é tratamento? Tratamento é o ato ou efeito de tratar. É a maneira de tratar alguém. É a maneira de operar sobre certas matérias que se deseja transformar. Isso se encontra no dicionário Aurélio. Tratamento, pronome de tratamento. Senhor, senhora, senhorita, é uma forma de tratamento. Por exemplo, você, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, nós temos que utilizar os tratamentos de uma forma correta nos ambientes adequados também. Caso contrário, não será um tratamento adequado. Tratamento em medicina vem de terapia. Terapeia, do grego, do verbo terapeio, prestar cuidados médicos. Termo usado por Hipócrates de Galeno. Terapêutica é a tradução do grego terapêutica, que é a arte, a ciência de escolher as terapias adequadas. Terapia é uma arte, é uma parte da medicina. Para fazermos uma boa terapia, há necessidade de uma boa anamnese, diagnóstico, prognóstico e o tratamento faz parte dessa condição clínica também, dessa parte. Tratamento, ele deriva de trato. O verbo latino tratare. Em francês, nós temos treatment, que é incorporado ao vocabulário médico em 1636. Em inglês, nós temos treatment, que é uma parte da medicina, que foi incorporado ao vocabulário médico em 1744. Em português, nós temos a palavra tratamento já presente desde o século XIII. Antes dessas duas outras, tanto em francês como em inglês. Mas empregada como termo médico somente em 1845, na terceira edição do Dicionário de Constâncio, de 1845. Ou seja, se falava em tratamento em português desde essa ocasião. Tratamento em medicina é o conjunto de meios postos em prática para combater uma doença. É o conjunto de meios de qualquer tipo cuja finalidade é a cura ou alívio de enfermidade ou sintomas. Posso falar para vocês que cura não existe. Cura como uma doença específica, de uma doença específica, ela não existe completamente. Ela sempre deixa uma marca na gente. E nós vamos trabalhar também mais em relação à parte sintomatológica. Quando nós falamos em tratamento, o tratamento ele pode ser um tratamento
degradante. Por exemplo, quando há humilhação de alguém perante a si mesmo e perante os outros, ou leva a pessoa a agir contra a vontade ou consciência. O tratamento pode ser desumano. É o tratamento degradante que provoca grande sofrimento mental ou físico e que, na situação específica, injustificável, impõe esforço que vai além dos limites humanos razoáveis. O tratamento pode ser cruel, quando intensifica o sofrimento da vítima de uma forma desnecessária, revelando no agente uma brutalidade além do normal. O tratamento pode ser fútil. Futile, do latim, é um vaso de uma base muito estreita, que não permite que esse vaso fique em pé. Qual que é a utilidade desse vaso que não fica em pé? Nenhuma. Isso é fútil. É um tratamento fútil. Significado, portanto, para qualquer coisa inútil que não presta, que não dá resultado. Tratamento fútil é o tratamento em vão. Esses conceitos são muito importantes, porque através deles é que nós vamos chegar no conceito da doença em si que nós estamos tratando. Nós vamos chegar em relação aos sintomas que essa doença ocasiona. Se nós não fizermos um bom tratamento, seria só, portanto, para essa condição clínica, para esse indivíduo, sob uma forma de tratar, senhor ou senhora, ou poderia ser um tratamento desumano, cruel e até fútil também, não de uma forma adequada para trazer alívio para esse indivíduo que está necessitado. Para que nós saibamos que o tratamento seja adequado, há necessidade de algumas referências. Dentre elas nos demonstram essas referências através de ensaios clínicos, que podem ser através de modelos animais, que podem ser através também do estudo populacional. Nós vamos tratar um indivíduo sob uma forma, tentando entender a doença, sob uma forma neuroprotetora ou neuroregeneradora, se for na parte neurológica, ou curativa, entre aspas, como comentei anteriormente, ou se não puder fazer de uma forma neuroprotetora, regeneradora, curativa, pelo menos sintomática, ou todos juntos em questão. Quanto ao tratamento sintomatológico, é importante dizer o conceito de sintoma. Sintoma, ele é derivado de duas palavras. Sim, que é a junção, toma pedaços. Ou seja, a soma, a junção dos pedaços. Juntar as peças, que ocorre junto. Sintoma é um fenômeno biológico acidental que revela a existência de uma afecção ou de uma lesão. Ou seja, através dos sintomas, nós vamos entender também as próprias doenças e o que está acontecendo naquele organismo. Sintoma. Entendendo o sintoma, nós poderemos falar até em tratamento sintomático. Mas o que é um tratamento sintomático? Sintoma. Qual que é esse sintoma? Qual que é a intensidade desse sintoma? Como que ele é percebido? Qual que é a sua limitação? Qual é a causa desse sintoma? Se a causa é única ou ela é uma causa múltipla, ou são de causas múltiplas? Se é primária ou secundária? Entendendo-se, nós vamos poder fazer uma boa orientação. Entendendo-se, nós vamos poder utilizar medicamentos para que deem uma resposta terapêutica. Mas quais são os sintomas que nós vamos trabalhar? São aqueles sintomas que causam infortúnio para o indivíduo, um problema maior para o indivíduo. E quais são os sintomas importantes em relação à esclerose lateral amiotrófica? São múltiplos. Dentre eles, nós podemos ter anorexia, caquexia, diarreia, disfagia, estomatite, hemorroida, náusea, vômito, obstipação, cãibra, dor física, espasticidade, dispneia, fadiga, úlcera e decúbito. A necessidade, portanto, que trabalhemos de uma forma coordenada. Não só médica, mas outros profissionais da área da saúde, enfermeiro, fisioterapeuta e há vários outros profissionais. Dentre os sintomas que afetam o indivíduo com esclerose lateral amiotrófica, uma fase da sua doença, de uma forma bastante frequente, o comprometimento da região bulbar, que é aquela região relacionada com a inervação bulbar, que é da musculatura, da fala, da deglutição e até que ajuda na respiração também. Dentre esses, a alteração na língua, a atrofia, a fasciculação de língua, levando a um quadro de disfagia, desatrofonia, anatria para os indivíduos. Dentre esses sintomas que incomodam muitos pacientes com esclerose lateral amiotrófica, é a produção da saliva continuada e a dificuldade da pessoa deglutir essa saliva, a hipersalivação, a cialorreia. Como que trata esse sintoma? Nós vamos tratá-lo se ele for realmente um infortúnio para o indivíduo. Porque, caso contrário, nós não estaríamos fazendo um tratamento mais adequado possível. Porque toda medicação colocada tem seus efeitos adversos. Dentre as medicações para a cialorreia,
nós temos a amitriptilina, que tem um intenso efeito anticolinérgico. Esse é um efeito secundário dessa medicação, é uma medicação utilizada para depressão, e verificou-se que os indivíduos que tomavam essa medicação, eles se queixavam de boca seca. Mas para o paciente com esclerose amiotrófica, o boca seca seria um efeito adequado da medicação. Ou seja, é um efeito secundário do medicamento que é um tratamento para aquele paciente. A dose inicial de 10 a 25 miligramas de uso noturno, com aumento gradativo de acordo com a tolerância que o paciente vai apresentando, e lógico que existem suas contraindicações. Dentre elas, pessoas que têm risco de glaucoma, que têm um bloqueio na condução cardíaca. E existem vários efeitos colaterais, especialmente em pessoas mais idosas. Dentre elas, retenção urinária, hipotensão postural, tontura, confusão mental, visão borrada, taquicardia. Nós temos que procurar qual que é a melhor forma de orientação para os indivíduos. Se a amitriptilina ela não proporciona um bom efeito para essas pessoas, nós poderemos utilizar outros antidepressivos, como imipramina, doxepina, todas elas nas suas dosagens adequadas, iniciando sempre uma menor dosagem e um aumento gradual e marcando-se os possíveis efeitos secundários para os indivíduos. Fazendo parte ainda das medicações que podem ajudar na hipersalivação, a nortriptilina, a protriptilina também, são várias dessas medicações no nosso meio. Mesmo utilizando-se muitas dessas medicações, a pessoa continua com a sua hipersalivação, com a sua cialorreia. Existe mais algum truque que possa ser colocado? Existem. Aí vem a tática, a estratégia terapêutica. Dentre elas, a utilização do sulfato de atropina. Aquele colírio que as pessoas utilizam, mas não na parte ocular. A língua, região sublingual, gotinhas de atropina. Várias vezes ao dia, conforme a necessidade do indivíduo e da sua resposta terapêutica também. Dentre outras medicações, medicamentos para outras doenças. Exemplo, o medicamento para tratar a doença de Parkinson, triexipinidil. E tem também um efeito anticolinérgico. Iniciando com dosagem baixa, com um aumento gradual, vai se obtendo a melhora na cialorreia. Só que, eventualmente, essas medicações não ajudam. Existem mais medicamentos? Existem. Nós temos outras coisas que podem ser utilizadas. Dentre elas, a escopolamina. A escopolamina, muito cuidado, porque foi muito utilizada na época da Guerra Fria como soro da verdade. E as pessoas passam a contar certas verdades que podem ser que não sejam importantes e nem muito boas essas verdades sejam contadas para quem estiver ao lado dos indivíduos. Faz uma dosagem muito alta na região endovenosa, mas não sob uma forma de teste que pode ser colocada. Ou combinadinho na região próxima da glândula submandibular dos indivíduos. Outras medicações, glicopirrolato e a difenidramina, que é aquele xaropinho para tosse, tem cujo efeito secundário a diminuição da cialorreia. Muitas vezes, isso não resolve o problema. Nós precisamos de outras alternativas. Existem outras alternativas. Dentre elas, a administração de toxina botulínica nas glândulas. Então, você tem como efeito secundário a diminuição da função da produção de saliva dessas glândulas salivares. E assim, diminuindo aquele efeito adverso que as pessoas estão apresentando. Se a toxina não resolve, nós podemos utilizar a neurectomia transtimpânica, ou seja, cortar o ducto que tem a produção de saliva, a irradiação da glândula salivar, ou ainda a utilização de aparelhinhos que fazem sucção de saliva excessiva que está na região bucal dos indivíduos. A toxina botulínica, ela pode ser administrada por pessoas que estão habilitadas para a administração delas, em dosagens apropriadas, em cada região onde tem as suas glândulas, tanto parótida como submandibular. É considerado um procedimento seguro, desde que muito bem utilizado e nessas dosagens de segurança. Logicamente que essas medicações, elas trazem efeitos adversos também para a porta-boca, dentre elas a secura da saliva. Há certos indivíduos que comentam, pior do que a supersalivação é a boca seca, aquela sensação terrível de boca seca. E para essa condição de boca seca, o que nós poderíamos fazer para melhorar? Tratamento com suave de glicerina com limão, as gotinhas de limão, nós sabemos que um pouquinho de gota de limão em água aumenta a salivação. Spray de água gelada que também possibilita um pouquinho maior de salivação. Saliva artificial que deve ser colocada também para melhorar essa queixa de diminuição de saliva, sensação de boca seca. Eventualmente a saliva fica muito espessa, aquela saliva bastante espessa. Também é ruim, porque ela gruda lá atrás da garganta essa sensação de tosse para os indivíduos. Dentre as causas delas temos a fraqueza dos músculos respiratórios e bulbares,
a tosse fraca e o tratamento para esses indivíduos. Logicamente, hidratação, nebulização, muito cuidado, porque muitas vezes o próprio ar seca mais ainda a saliva, a aspiração daquela saliva muito espessa, só que eventualmente a aspiração faz microtrauma que produz ainda mais processo inflamatório. Aparelho de tosse assistida para expelir aquele catarro que fica atrás da garganta do indivíduo e algumas medicações que fluidificam essa secreção espessa. Dentre elas, a carbocisteína, o iodeto de potássio e os beta-bloqueadores. Os beta-bloqueadores muito utilizados para tratarem pressão arterial sistêmica aumentada ou tremor essencial familiar também, que ajudam nessa condição de saliva espessa. Outra complicação que os indivíduos apresentam, como o Dr. Rota comentou hoje, as síndromes relacionadas com o comprometimento pseudobulbar. Dentre elas, o riso e o choro imotivado. O riso e o choro imotivado estão relacionados com o comprometimento dos tratos bilateralmente da região subcortical frontal. Dentre o riso e o choro imotivado, nós temos outros sintomas, como a cialorreia, a disartria, a disfagia e os bocejos. Como podemos tratar esses indivíduos? Antidepressivos, como a amitriptilina, o carbonato de lítio pode ajudar nessa condição, outros antidepressivos, como a desipramina, medicamentos para tratamento de Parkinson, como a L-dopa e carbidopa, podem ajudar na síndrome pseudobulbar. O valproato de sódio, que é um anticonvulsivante. Todas essas medicações, elas ajudam um pouquinho, só que todas elas têm um efeito adverso também, que devem ser considerados efeitos adversos. E para aqueles indivíduos que têm bocejo frequentemente, que incomodam quem está próximo deles, por exemplo, quem está dando uma aula também, uma medicação, o baclofeno, que ajuda, é uma medicação utilizada para tratar a espasticidade, ajuda em relação ao bocejo acentuado dos indivíduos. E a novidade, como o Dr. Rota colocou hoje, no último congresso internacional lá em Berlim, é a utilização dessas duas substâncias, o dextrometorfano e a quinidina, na dosagem de 30 a 30 miligramas, 2 vezes ao dia. É um remédio que vai chegar com um preço razoavelmente caro para nós. Só que é possível utilizar. O dextrometorfano, nós temos a Fluimucil, que faz fluidificação. E a quinidina é uma medicação que é utilizada para malária, antiarrítmico também. Então nós podemos formular essas duas medicações. Mas qual que é o problema? Os americanos consideraram que a quinidina é uma medicação de um risco razoável para a parte de condução elétrica cardíaca. Então eles estão retirando a quinidina do mercado. E talvez seja uma das dificuldades que o FDA aprove essa medicação. E ela melhora as queixas pseudobulbares, o riso e choro motivado nos indivíduos, diminui essa medicação os episódios de choro e riso motivados, como bem colocado anteriormente. Uma outra complicação que os indivíduos apresentam, espasmo laríngeo. Espasmo laríngeo. A causa, a hiperreflexia laríngea. É a mesma explicação para o aumento do reflexo do braço, o aumento do reflexo da perna, quando você percute com o martelo, um pouco de estímulo na garganta, a pessoa tem uma resposta reflexa aumentada na região laríngea e perde ao fôlego. Nessas condições, tranquilização, evitar agentes desencadeantes e, dentre as medicações, ansiolítico. O lorazepam pode ajudar nessa situação clínica. Complicação ainda para os indivíduos com esclerose atramiotrófica, porque eles começam a diminuir a ingesta líquida, hídrica, e assim, obstipação intestinal, constipação. Orientação, portanto, orientação nutricional, hidratação. E a orientação nutricional, como vocês já tiveram ontem, tem toda aquela pirâmide nutricional, multicolorida, multivariada, frequente para os indivíduos e sempre com uma hidratação adequada. Não deixar chegar nessa fase de desnutrição. Nós temos que intervir precocemente. A intervenção, orientação nutricional, é uma forma alternativa de alimentação, que pode ser uma gastrostomia endoscópica percutânea, e ela deve ser feita, ao meu ver, precocemente. Através disso, com a entrada de dietas enterais e suplementos alimentares, a dieta pode ser tanto aquela industrial, como a caseira, ou a mista ainda. O indivíduo ele tem que se manter de uma forma hidratada, com mobilidade mantida e com a utilização de dieta laxante. Por exemplo, com a utilização frequente de fibras. O hábito intestinal tem que ser mantido, ou seja, vontade tem que ser atendida. Deve-se evitar drogas obstipantes, por exemplo, a amitriptilina. A mesma amitriptilina que ajuda na saliva atrapalha a parte intestinal. Os opiáceos, que são dados para dor, eles atrapalham a parte intestinal.
E temos que evitar os laxantes, porque dessa forma você não vai manter um bom hábito intestinal natural do indivíduo. E, se necessário, a utilização de frite com glicerina, para evitar que o fecaloma venha e lesões apareçam. Outra queixa frequente dos indivíduos com esclerose lateral amiotrófica, cãibra. Para cãibra, tratamento, dieta apropriada, boa hidratação, exercícios, evitar os exercícios intensos nos músculos mais fracos, porque a cãibra ela vem mais frequentemente, e exercícios de alongamento, especialmente antes de dormir e ao acordar pela manhã. Isso melhora muito aquela cãibra, especialmente na perna das pessoas. E os medicamentos. Nós temos várias medicações que podem ser utilizadas para tratar em cãibra. Dentre elas, os anticonvulsivantes como a ferritoína e a carbamazepina, e o relaxante como o baclofeno e o benzodiazepínico, anticonvulsivante como a gabapentina, sais como o magnésio, o quinino, também o mesmo quinino que foi dado para o riso e choro motivado, e a vitamina E, que aparece frequentemente, e isso nas orientações terapêuticas para quem tem cãibra. Para aquelas pessoas que têm aquele tremor na musculatura, fasciculação, que muitos se queixam, eu me preocupo muito com isso, isso me incomoda bastante. Para tratar a fasciculação, evitar cafeína e nicotina. Isso aumenta muito a fasciculação. E os medicamentos? Os benzodiazepínicos como clonazepam e lorazepam, a carbamazepina e a gabapentina também ajudam em relação ao tratamento de fasciculações. A dor física. A dor física, ela aparece de uma forma até razoavelmente frequente nos indivíduos com esclerose lateral amiotrófica. A dor, ela pode ter uma origem mecânica ou até pode ter uma origem neuropática também. Em relação à origem mecânica, como se fosse pela dor do bater, da imobilidade, nós temos que mobilizar aquela articulação, fazer massagem na região, utilização de calor local e a acupuntura ajuda bastante. A utilização de relaxantes, dentre eles o carisoprodol, dipirona, fenilbutazona e paracetamol. Analgésicos, como o paracetamol. E se a dor ela é mais intensa, aí nós vamos para o anti-inflamatório. Mas sempre por período curto de tempo, como ibuprofeno, celecoxib, naproxen, oxaproxen. São vários anti-inflamatórios que podem ser utilizados. A dor, a maioria das vezes, é uma dor física, mas nós poderemos ter também, associadamente, uma dor neuropática. Aí a medicação ela tem que ser colocada especificamente para dor neuropática. Quando nós temos uma dor de origem neuropática, medicamentos de ação central, como os antidepressivos, anticonvulsivantes, que são os mais apropriados para os indivíduos. E se não resolve, os opioides. Há vários medicamentos que podem ajudar nessa condição. Esses medicamentos podem atuar bloqueando os canais de sódio, de cálcio, inibição de outros territórios, como inibição da neurotransmissão excitatória. São várias medicações que nós poderemos utilizar. A literatura está cheia e vasta disso. Nós temos que utilizar qual a melhor medicação para aquele indivíduo. Qual é o melhor perfil para aquele indivíduo. Se já for uma pessoa ansiosa, depressiva, existem certas medicações que atendem essas condições para os indivíduos. Se tem uma dor mecânica associada, existem medicações que atendem essas duas condições também. Nós vamos procurar, portanto, dentro do arsenal terapêutico, qual a melhor medicação que se adequa ao indivíduo. O arsenal, vocês estão vendo aqui, ele é vastíssimo. Mas entre eles, há certas medicações que têm uma atuação mais significante em certos receptores e outras com uma atuação muito significante em certos receptores. E quanto maior a atuação nesses receptores específicos, aí vem os efeitos adversos secundários também. Nós temos que escolher qual o melhor medicamento para aquele indivíduo. Nós temos que entender farmacologia também. Quando a pessoa tem uma dor física mais intensa, nós temos que utilizar analgésicos mais potentes, como a codeína, a hidroxicodona, a metadona, morfina e o fentanil transdérmico. É importante sabermos prescrever essas medicações, porque não se admite que a pessoa ela fique com dor, especialmente com esclerose lateral amiotrófica. Em relação à espasticidade, aquela marcha endurecida, aquele movimento mais lento, há certas medicações que podem ajudar. E há certas orientações que facilitam bastante o dia a dia dos indivíduos. Dentre elas, exercícios moderados, a utilização de benzodiazepínicos, o baclofeno ele pode ser utilizado, assim como dantrolene de sódio, quizanidina, memantina. Aqui é muito interessante, nós temos várias medicações colocadas, só que o efeito não é tão importante para o indivíduo.
ele mantém com a sua espasticidade. Nós temos que colocar na balança o custo-benefício da utilização das medicações, não é só o custo econômico delas também. Se a dor física, ela persiste junto com a espasticidade, há certas orientações, dentre elas, canabinoide, maconha. E eu recebo várias solicitações pela internet, por que vocês não fazem ensaio clínico com canabinoide, com maconha, aqui? E houve uma grande discussão na Folha de São Paulo. Pessoas que eram favoráveis à utilização do canabinoide e pessoas que eram desfavoráveis com a utilização dessa substância. Eu estou falando de um dos componentes da maconha, que é o canabinoide, que é o delta-THC-9. Não estou falando simplesmente na cigarrilha que aparece. Então são coisas distintas. Mas em trabalhos feitos na Holanda, com um dos princípios ativos, mostrou-se esse trabalho efetivo em relação ao controle de dor física e até também de espasticidade com uma certa melhora funcional. Trabalho publicado em 2006. Osteoporose. A pessoa tem a sua diminuição de mobilidade e, logicamente, que há uma alteração no metabolismo do cálcio, levando-se a osteopenia e a osteoporose. Nós temos que tratar essas pessoas de uma forma profilática também. Dentre os tratamentos, logicamente, dieta rica em cálcio e a utilização de substâncias que possam evitar que ocorra uma desmineralização óssea nesses indivíduos. A falta de ar. Falta de ar, posicionamento no leito de uma forma adequada ou em cadeira, exercícios respiratórios feitos de uma forma precoce com ambu, exercícios de empilhamento que vocês viram muito bem aqui ontem, como eles devem ser feitos, a utilização de ventilador mecânico não invasivo de uma forma precoce também, que nós colocamos, e a utilização de drogas. Se a pessoa tem aquela sensação de falta de ar que causa um desconforto muito grande, há certas medicações que ajudam os indivíduos, dentre elas a buspirona, benzodiazepina com lorazepam e a utilização de morfina, especialmente aqueles que têm aquela sensação no período noturno de uma ansiedade muito grande e de falta de ar à noite. A fadiga, existem várias causas para a fadiga. Portanto, nós temos que tentar identificar qual é a causa principal que estaria levando a fadiga para o indivíduo. Entendendo-se a causa, é mais fácil tentar uma orientação terapêutica específica. Dentre elas, repouso, a utilização de drogas ergogênicas, que é tudo aquilo que o atleta utiliza para melhorar a performance em relação às suas marcas. Por exemplo, a utilização de cafeína, só que ela aumenta a fasciculação e aumenta a câimbra. A creatina, ela incha o indivíduo, dá uma sobrecarga renal. A carnitina pode melhorar a sensação de fadiga. E a utilização de anabolizantes. A oxandrolona, 0,1 mg por quilo de peso por dia, pode ajudar em relação à queixa de fadiga. E outras drogas. Quais drogas? Amantadina, antidepressivos, diaminopiridina, modafinil, femoline e piridoximina. A diaminopiridina, ela entrou em São Paulo no ano passado, uma farmácia fazia a sua manipulação, só que foi proibida recentemente pelo grupo americano, não está conseguindo mais a importação dessa medicação. Ela é utilizada para pessoas que têm um defeito de contato entre o nervo e o músculo esquelético, com a melhora no contato, portanto, a liberação de substâncias que citariam a parte muscular. Eu já tinha utilizado a diaminopiridina para alguns pacientes e um resultado razoável para alguns pacientes. Trombose venosa profunda. A pessoa com diminuição da sua mobilidade tem maior risco de desenvolver um comprometimento venoso, com trombose. Portanto, tratamento, mobilização, utilização de meia elástica. Se a pessoa tem um risco, utilização de heparina ou de anticoagulante também. O tratamento dela. Isso é o tratamento físico. Eu não posso esquecer dos sintomas relacionados com a parte mental, como agressividade, angústia, ansiedade, depressão, dor emocional, estado confusional, excitação, fadiga, fobia, insônia, cujos tratamentos são feitos para cada sintoma presente desse. Dentre eles, para agressividade, ansiedade e medo, o ansiolítico como a buspirona, os benzodiazepínicos são utilizados. E a utilização da mirtazapina, que é um antidepressivo que ajuda muito nessas condições, eu gosto muito dela, nessas condições de agressividade, ansiedade e medo. A depressão, a utilização de antidepressivos, são vários, tratamento psicológico e tratamento psiquiátrico para aqueles que necessitam. Tratamento sintomático para a depressão. Nós temos várias medicações, como a bupropiona, mirtazapina, os antidepressivos com inibidor da recaptação de serotonina e norepinefrina, os antidepressivos tricíclicos, a venlafaxina e a labilidade emocional também pode ser tratada com esses antidepressivos. A insônia, que ela incomoda muitos indivíduos com esclerose lateral amiotrófica.
pode ser tratada sob uma forma de utilização de ansiolíticos, antidepressivos, conforto no local de dormir, de forma de ficar relaxada também, a utilização de analgesia adequada para aqueles que têm dor, ventilação mecânica não invasiva para aqueles que têm aquele desconforto respiratório e a utilização de hipnóticos, se necessário for, aquelas medicações que fazem indução de sono. Mas o mais importante, quando vai se tratar uma pessoa com insônia, é tentar identificar a causa daquela insônia que o indivíduo está apresentando, que ele está tendo. Não basta tratar só os sintomas relacionados à parte física ou à parte mental. Os sintomas também da parte espiritual. Isso é fundamental que eles sejam tratados. E há pessoas que dão um apoio específico para esses indivíduos. E ocorre uma mudança muito grande quando essa parte espiritual ela é valorizada também. Em suma, nós temos várias medicações utilizadas para o tratamento sintomático para os indivíduos, para várias manifestações que eles vão apresentando, com o intuito de trazer um maior conforto, um maior benefício para eles. E como nós sabemos que essa medicação, essas medicações trazem um conforto maior para os indivíduos, ou seja, qualidade de vida. Aí nós vamos através dos estudos clínicos. Os estudos clínicos com opinião do especialista, série de casos, caso controle, estudos de coorte e as revisões sistemáticas que são feitas por pessoas habilitadas para fazer essas revisões sistemáticas. E quando nós fazemos essas revisões, nós vamos procurar o grau de evidência dessas orientações terapêuticas. Um grau de evidência máximo, que é o grau de evidência A. Um outro menos tão forte como esse, como o B, menos forte que o B ou C, e aquele que parece que não tem uma grande evidência, que é o D, ou outro, como chama U, que não tem evidência nenhuma de tratamento. Só que quando nós vamos à literatura, muito interessante, há várias pessoas que são tratadas por médicos. Quando nós vamos procurar a evidência daquela orientação terapêutica, nós não encontramos nem no A, nem no B, nem no C, nem no D, nem no U, ou seja, não tem nenhuma evidência clínica para o tratamento. Se não tem nenhuma evidência clínica para o tratamento, é um tratamento fútil. Tratamento fútil, por exemplo, que poderia considerar que uma pessoa que faça uma tatuagem como se fosse um vaso na sua pele, seria um tratamento fútil por aquilo. Mas há pessoas que gostam disso. E outros que gostam mais ainda disso. Será que esse fútil que a gente fala é fútil para a maioria ou fútil para uma unidade específica? E aí que vem a arte do tratar. A arte de tratar a pessoa sem preconceito, sem medo, procurando dar para o indivíduo a autonomia, tanto física, civil, dando-se para o indivíduo a potencialidade de manter comunicação, nutrição, com a orientação de aspectos terapêuticos específicos, por exemplo, com traqueostomia, se ele necessita de tratamento intensivo, colocá-lo na terapia intensiva, mas tem que ser retirado precocemente, rapidamente, e possibilitar que essa pessoa tenha a sua morte sem sofrimento, no tempo certo, do jeito certo. Em relação ao tratamento sintomático, que eu comento bastante o seguinte, embora muitos tratamentos não tenham força de evidência para isso, evidência forte para essa condição, um paciente se queixando de muita cãibra que vinha todos os dias. Eu tentei várias formas terapêuticas para ele, várias formas. E dentre essas formas terapêuticas, fenitoína, carbamazepina, leoresal, gabapentina, outros tipos de biorrelaxantes, e nada. Ao introduzir para ele quinino. Introduzi o quinino para ele, foi como se tirasse com a mão. Saiu completamente, nem um dia mais, satisfeitíssimo ficou. Qual foi a grande dificuldade dele? Quando retiraram o sal da prata e nem a farmácia de manipulação começou a fazer mais a substância. E agora como que ele consegue quinino? Ele consegue em locais onde que tem malária ainda. Onde tem malária, que é uma das medicações para tratamento de malária, e ele consegue essa medicação. Quando vai em literatura, é um tratamento fútil. Mas para aquele indivíduo, não foi fútil desse jeito. Mas qual é o tratamento que eu considero que não tem contraindicação? É o tratamento da multidisciplinaridade, desde que nós falamos a mesma linguagem. Qual é o tratamento que não tem contraindicação? É o tratamento do acolher. Quando você acolhe a pessoa de uma forma adequada, como a mãe com o seu filho, como esposa com a sua esposa, assim como sua mãe, assim como nós temos aqui bem representado a cotia com o seu filhote. O tratamento sob uma forma de time. Nós somos um time aqui hoje. Isso não tem contraindicação, tem certeza absoluta. Assim como o nosso ambulatório não tem contraindicação de jeito nenhum a presença daqui do nosso cachorro que nos ajuda bastante.
essa é a melhor forma do acolher. E essa é a melhor forma de tratar todos os sintomas. Dessa forma, nós estamos fazendo um tratamento sintomático, nós estamos fazendo um tratamento da causa específica do indivíduo, sem dúvida nenhuma. E ele fica melhor tratado e com condições plenas para aproveitar o seu dia a dia. Obrigado.